Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol. De novo, o Grêmio não ganhou. É o quinto jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro e o quarto empate. O Grêmio ganhou na estreia contra o Fluminense, depois o Renato preservou contra o Ceará, o Grêmio empatou, depois o Grêmio empatou com o Corinthians na Arena, depois o Grêmio empatou com o Flamengo no Rio de Janeiro e agora o Grêmio empatou com o Vasco no Rio de Janeiro. Será que é tanta ausência de qualidade assim que tá acontecendo no Grêmio? Ou será que o Renato de novo fez algumas renatices? Eu anotei algumas coisas aqui, ó. 5 jogos, 4 empates. O Paulo Vitor, goleiro do Grêmio, no segundo tempo salvou o Grêmio do Vasco. Vocês sabem o que é isso? Vocês empatar com o Vasco da Gama, mas o Vasco é líder do Campeonato Brasileiro. O time do Vasco é terrível. A alternativa de crescimento do Vasco do segundo tempo foi o Bruno César. Lembram do Bruno César? Tá gordinho, quase do meu tamanho e tá careca. Até o cabelo já caiu e ele continua jogando. Pois no segundo tempo o Paulo Vitor salvou o Grêmio. Aí eu fico pensando... aos 17 minutos do segundo tempo, eu costumo dizer nos meus espaços na rádio e na TV Bandeirantes, eu não sei o que vai acontecer no próximo jogo, mas eu sei que em determinado momento o Renato vai tirar o Jean-Pierre, em determinado momento o Renato vai botar o Thiago Neves, em determinado momento o Renato vai botar o Tassiano. E eu fico pensando assim, aos 17 do segundo sai o Jean-Pierre e entra o Thiago Neves. Aos 30 minutos do segundo tempo sai o Isaac e entra o Tassiano. O Tassiano e o Thiago Neves, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, no jogo do Grêmio em São Januário contra o Vasco, teve um determinado momento que o Tassiano e o Thiago Neves eram os jogadores mais avançados do Grêmio. Tassiano e Thiago Neves. O Tassiano não tem futebol e o Thiago Neves não tem vontade. Mas o Thiago Neves conta com o prestígio por parte do técnico Renato Portaluppi e o Tassiano também. O primeiro tempo do Jean-Pierre foi bem melhor do que o segundo. E sempre que eu falo do Jean-Pierre, algumas pessoas, torcedores do Grêmio, dizem assim: poxa, Bagé, mas que campanha pro Jean-Pierre. É que eu gosto de jogador com qualidade. Eu imagino que o futebol seja feito baseado também em qualidade. Por que eu tô dizendo isso? Porque se você pegar o que o Jean-Pierre produziu no primeiro tempo, principalmente, no segundo tempo ele não estava tão bem no jogo. Sabe por quê? Porque o Vasco voltou melhor que o Grêmio. Porque o Vasco mudou um lateral, saiu o Claudio Vinck, entrou o Caio Tenório, e o Vasco começou a ter mais intensidade pelo lado direito de ataque e começou a pressionar o Grêmio, botar para jogar o Cano, que no primeiro tempo praticamente passou despercebido, marcado pelo Kahneman. Então o Vasco, naturalmente, cresceu no segundo tempo. E o Renato não enxergou isso. E aí lá pelas tantas, o Renato, 17, 18 minutos do segundo tempo, o Renato tira o Jean-Pierre e põe o Thiago Neves. E aí eu fico pensando assim, mas vem cá, se a justificativa para tirar o Jean-Pierre é que ele não tá rendendo, qual é a justificativa para botar o Thiago Neves? Porque ele também não rende. Eu não sei quem é que vai cobrar o Renato, eu não sei se é o presidente Romildo, se é o vice-presidente de futebol, Paulo Luz, eu não sei se é o diretor executivo do Grêmio, o Klaus Câmara, mas aliás, é o Klaus Câmara que contrata todos esses caras pro Renato, né? Então eu imagino que ele não vai ter cobrança nenhuma pro Renato, né? Ele vai fazer o Renato jogar com o Thiago Neves, com o Robinho, que hoje não jogou, com o Everton, que fez a estreia. Eu imagino que seja mais ou menos isso. O Grêmio contratou agora o Super Luiz Fernando para segunda função de ataque, que é um jogador que o Grêmio já tem várias opções para esse lado. Eu não sei o que está acontecendo com o Grêmio, mas o Campeonato Brasileiro, senhores, é um campeonato que ele exige regularidade, que ele exige intensidade, que você não pode desperdiçar pontos. Eu não sei mais, eu como torcedor do Grêmio, eu cansei de comemorar a vaga, e o que o Grêmio vai comemorar esse ano de novo, muito, olha, dá pra arriscar já, que vai ser vaga. Porque num campeonato que te cobra regularidade, nas 5 primeiras rodadas, você ganha uma e empata 4, mas o Grêmio tá invicto, não perdeu, mas se o Grêmio continuar empatando, o Grêmio corre risco até de cair. Então tem algumas coisas no Grêmio que elas precisam ser modificadas. Se o Thiago Neves... Por que se insiste tanto no Thiago Neves? Eu não consigo entender, eu gostaria da ajuda de vocês. Por que se insiste tanto no Thiago Neves? Se o Thiago Neves, a cada dia que passa, a cada jogo que ele entra, ele mostra que ele não tem mais intensidade. Ele mostra que ele não tem para entregar tudo isso que o Renato pensa que ele tem. É a frase eterna do Barão de Itararé. De onde menos se espera, dali é que não vem. Hoje, aos 17, 18 minutos, quando o Jean-Pierre enxergou a placa com o número dele para sair, ele chegou a virar de costa. Porque o pensamento dele deve ter sido assim, pô, de novo eu? Mas o segundo tempo dele não foi tão bom assim. O primeiro foi melhor. E a entrada do Thiago Neves? O que ele acrescentou? O que ele mudou? Agora tá se dizendo o seguinte, não, mas o Everton Cebolinha saiu. O Everton Cebolinha, até o Grenal, ele também não vinha jogando tanta coisa assim. E mais, o que foi o erro? Vender? Não, mas não se pode ter culpados. Não, mas só um pouquinho. O Grêmio tá num campeonato brasileiro de ponto corrido. No quinto jogo ele ganhou o primeiro, empatou outros 4 e não pode se cobrar ninguém. Não pode se cobrar o Renato. O que o Renato espera com Tassiano e Thiago Neves?
O Tassiano é um jogador, eu não tenho nada contra o Tassiano, pelo que eu sei, ele é um excelente cara, dá bons resultados no que diz respeito à motivação, é um bom cara de grupo. Só que eu não quero ele para participar da minha família, eu quero ele para jogar bola no Grêmio. E você só coloca, por exemplo, o Tassiano se você precisa de alguma maneira segurar um resultado. Tá 1-0, o jogo tá complicado, tá 2-1, tá 2-0, pô, vamos botar um cara ali para trancar o jogo. Porque ele entra, ele vai tentar marcar, ele pisa no pé. As 3 primeiras bolas que ele tentou retirar dos jogadores do Vasco, ele cometeu 2 faltas e tomou cartão. Então, senhores, eu sinceramente eu só quero uma explicação, porque eu não tô conseguindo encontrar ela, eu não tô conseguindo entender mais. O Grêmio hoje tem sempre num segundo tempo a saída do Jean-Pierre ou de qualquer garoto e a entrada do Thiago Neves e o Tassiano. O Thiago Neves, ele não tem vontade. E o Tassiano, ele não tem futebol. Então, num campeonato que te exige intensidade, consistência, sequência, regularidade, você não pode buscar esse campeonato utilizando o Thiago Neves, que não tem vontade, e o Tassiano, que não tem futebol. É só isso que eu não estou entendendo. Atenção, direção, quem é que vai cobrar o Renato? É o presidente Romildo? É o vice de presidente de futebol Paulo Luz? Ou é o diretor executivo que ninguém sabe onde anda, ele não fala, ele não dá entrevista, ele não aparece? Ah, e ele não contrata também boas opções para o time do Grêmio, o Klaus Câmara. O que está acontecendo? Alguém pode cobrar o Renato ou o Renato é incobrável? Porque, de novo, o Renato cometeu renatices. Ah, o time do Grêmio não é tão qualificado assim. Mas será que o Vasco é tão qualificado assim? Será que o Vasco tinha time para ganhar do Grêmio hoje? Porque quase ganhou. No segundo tempo, quem salvou o Grêmio foi o Paulo Vitor. O Campeonato Brasileiro, realmente, o Grêmio foi para o Rio de Janeiro para um passeio. Um passeio que favoreceu muito mais o Renato, afinal de contas ele tem residência fixa no Rio de Janeiro. Ele ficou mais próximo da família, isso favoreceu. Porque demais, o Grêmio saiu para 6 pontos e está voltando com 2. Mas o Grêmio não perdeu de novo, o Grêmio continua invicto. Mas o Grêmio de 5 jogos, o Grêmio tem 1 vitória e tem 4 empates. E alguns desses empates tem o Vasco e tem o Ceará. Abraço todo mundo aí, galera. Até daqui a pouco. Tassiano e Thiago Neves. Tassiano sem futebol, o Thiago Neves sem vontade. Vai ser difícil, hein?